Olá, eu sou o pastor David Paniagua e essa é a leitura bíblica diária. O texto de hoje se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, versículo 31, e diz assim: Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Vou repetir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Primeira parte do versículo. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Aparentemente, quando Jesus se apresentou aos discípulos, quando eles estavam escondidos num cômodo com portas cerradas, os discípulos ficaram espantados e atônitos, descrentes, confusos, parecido quando presenciaram Jesus andando sobre as águas. Nessa ocasião, a Bíblia nos fala em Mateus 14, 25 e 26. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Devido a essa surpresa dos discípulos, foi necessário Jesus repetir a saudação. É claro que ele fez isso mostrando suas mãos furadas e o seu lado também afligido. E ele saudou os discípulos, dizendo: Paz seja convosco. Aqueles que são incluídos no reino de Deus recebem a paz de Cristo. João 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Essa paz deve ser disseminada e compartilhada. Romanos 12, 18. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por isso, quando Jesus envia a missão os seus discípulos, ele os orienta. Lucas 10, 5 e 6. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. Ver Jesus ressuscitado e ouvir essa saudação deve ter dissipado todos os temores que os discípulos nutriam. Em vez de repreendê-los por abandoná-lo quando Jesus foi preso, julgado e crucificado, Jesus lhes deu palavras de encorajamento. Paz seja convosco. Segunda parte do versículo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Em sua oração, chamada de oração sacerdotal, Jesus dissera dos discípulos: Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 18. Agora Jesus vem enfim concretizar isso. João evita o termo técnico apóstolo, mas ao usar o verbo grego enviar, ele indica que agora os discípulos se tornam efetivamente apóstolos, no sentido de que apóstolo quer dizer enviado. A missão do Filho no mundo
a partir desse episódio, é confiada aos discípulos, pois ele está voltando para o Pai. Era a hora dos discípulos que, na sua oração sacerdotal, Jesus afirma que eles não eram do mundo, serem enviados ao mundo como representantes de Jesus, a fim de dar continuidade à obra para a qual ele fora enviado. Westcott escreve: a maneira como a missão de Cristo se cumpriria seria agora alterada, porém ela ainda continuaria sendo eficaz. Os apóstolos foram comissionados para continuar a obra de Cristo e não começar uma nova obra. Jesus havia dado continuidade à pregação de João Batista. Mateus 3:1-2 diz assim: e naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E alguns versículos após, Jesus inicia o ministério na cronologia do Evangelho de Mateus, e essas palavras são repetidas. E dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Agora os apóstolos começariam a pregar a palavra com esse slogan. Pedro, quando ele teve a oportunidade de pregar o Evangelho, ele disse: arrependei-vos e sede batizados para perdão dos vossos pecados e para que recebam gratuitamente o dom do Espírito Santo. Assim como os apóstolos foram comissionados por Jesus para ir ao mundo e proclamar a boa nova da graça salvadora de Deus, hoje todos aqueles que se chamam pelo seu nome, todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus, devem fazer o mesmo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Você é um enviado de Deus para trazer as boas novas da salvação. Quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade, Senhor Jesus Cristo, de gravar um vídeo. Ó Pai Santo e maravilhoso, Pai de glória, que eu não venha me omitir nessa responsabilidade, Pai, de ser enviado e de pregar a boa nova do Evangelho. Ó Senhor, no meio de um mundo cheio de más notícias, a salvação, Senhor, está perto. Que venhamos te buscar, afinal o Senhor ainda está disponível para nós. Pai Santo, tremendo e maravilhoso, que o Teu Espírito Santo nos capacite para pregar a Tua palavra com graça, com sabedoria, com ousadia e com autoridade. E que a Tua palavra, Senhor, em cada terra que for semeada por nós, não volte vazia. Amém. Que Deus os abençoe.